Imagine estar dentro da sua própria casa, durante a madrugada, quando você começa a ouvir 3 batidas vindas da parede. Você pensa que é um cano, um vizinho ou alguma coisa que caiu. Então as batidas acontecem novamente. 3 vezes. No mesmo lugar. Você se aproxima e pergunta: quem está aí? Por alguns segundos, tudo fica em silêncio. Até que a parede responde com outras 3 batidas. Foi algo parecido com isso que teria dado início a um dos casos paranormais mais famosos da história. Em agosto de 1977, em Enfield, no norte de Londres, uma família começou a relatar acontecimentos estranhos dentro de sua casa. Peggy Hodson vivia ali com seus 4 filhos, e segundo os relatos, os primeiros fenômenos começaram no quarto das crianças. Móveis pareciam se mover sem que ninguém os tocasse. Objetos mudavam de lugar. Batidas surgiam dentro das paredes durante a noite. No começo, a família acreditava que aquilo poderia ter uma explicação perfeitamente normal. Talvez crianças brincando, problemas estruturais ou até mesmo algum animal escondido. Mas os acontecimentos começaram a aumentar. Em determinada noite, Peggy teria chamado a polícia depois de ouvir ruídos e perceber que uma cadeira parecia se movimentar sozinha pelo ambiente. Uma policial chegou à residência e, segundo o relato posteriormente divulgado, teria testemunhado uma cadeira se deslocando pelo chão sem que ninguém estivesse aparentemente tocando nela. O episódio chamou atenção e, pouco tempo depois, investigadores interessados em fenômenos paranormais começaram a visitar a casa. E foi nesse momento que o caso se tornou ainda mais perturbador. Durante os meses seguintes, testemunhas afirmaram ter presenciado objetos sendo arremessados, portas batendo, móveis mudando de posição e ruídos inexplicáveis. Mas havia algo que chamava ainda mais atenção. Uma das meninas da família, Janete, começou a apresentar comportamentos considerados extremamente estranhos. Em algumas gravações realizadas durante as investigações, uma voz masculina aparentemente profunda podia ser ouvida saindo dela. A voz dizia ser de um homem chamado Bill Wilkins, que supostamente teria vivido naquela casa antes de morrer. Para quem acreditava no paranormal, aquilo parecia uma evidência assustadora de possessão ou comunicação com uma entidade. Mas para os céticos, existia uma possibilidade muito mais simples. Janete poderia estar produzindo a voz deliberadamente. Investigadores chegaram a observar a garota tentando falar utilizando uma técnica conhecida como fala gutural, na qual a voz pode parecer muito diferente da voz natural. E esse detalhe colocou todo o caso em dúvida. Afinal, se a menina conseguia produzir aquela voz, talvez não existisse entidade alguma. Talvez tudo fosse uma elaborada brincadeira. Só que alguns acontecimentos continuaram difíceis de encaixar em uma única explicação. Uma das coisas mais intrigantes do caso era a quantidade de testemunhas. Jornalistas, policiais, vizinhos e investigadores estiveram na residência em diferentes momentos. Algumas pessoas afirmaram ter visto objetos se moverem. Outras disseram ter ouvido sons inexplicáveis. Fotografias e gravações começaram a circular, transformando a casa de Enfield em um dos locais paranormais mais conhecidos do mundo. Mas havia um problema. Os investigadores não concordavam entre si. Alguns acreditavam que parte dos fenômenos era genuína. Outros suspeitavam que as meninas estivessem provocando determinadas ocorrências para chamar atenção. E essa possibilidade nunca desapareceu. As próprias meninas foram acusadas de encenar alguns episódios. Em determinado momento, investigadores afirmaram ter visto Janete tentando manipular um objeto para produzir um fenômeno. Mais tarde, ela admitiu que algumas das coisas realmente haviam sido encenadas. Só que existe uma diferença importante. Admitir que alguns acontecimentos foram falsificados não significa necessariamente explicar todos os outros. E é justamente nesse ponto que o caso de Enfield permanece tão controverso. Ao longo dos anos, diversas explicações foram propostas. Algumas apontam para brincadeiras infantis, efeitos psicológicos, sugestão coletiva, estresse familiar e técnicas utilizadas inconscientemente para produzir determinados fenômenos. Outras interpretações sugerem que as testemunhas poderiam ter interpretado acontecimentos comuns como algo sobrenatural.
E existe ainda a hipótese paranormal, segundo a qual parte dos eventos teria sido causada por uma entidade ou por algum fenômeno ainda desconhecido. O problema é que nenhuma dessas explicações conseguiu convencer absolutamente todo mundo. E talvez o detalhe mais perturbador seja justamente esse. O caso não apresenta uma única prova definitiva capaz de demonstrar que havia um fantasma naquela casa. Mas também não existe uma explicação simples capaz de encerrar todas as histórias contadas pelas testemunhas. Décadas depois, Enfield continua sendo citado em livros, documentários e pesquisas sobre fenômenos paranormais. A casa se tornou símbolo de uma pergunta que permanece sem resposta. Quando várias pessoas afirmam testemunhar algo impossível, estamos diante de um fenômeno real, de uma fraude cuidadosamente construída ou simplesmente de uma sequência de acontecimentos comuns interpretados de maneira extraordinária. E talvez seja essa a parte mais assustadora da história. Porque se tudo foi uma fraude, alguém conseguiu convencer policiais, jornalistas e investigadores durante meses. Se tudo teve uma explicação psicológica, ainda precisamos entender por que tantas pessoas perceberam acontecimentos tão diferentes dentro daquele ambiente. Mas se pelo menos parte dos fenômenos realmente aconteceu da maneira descrita pelas testemunhas, então surge uma possibilidade ainda mais inquietante. Talvez existam acontecimentos que conseguimos observar, registrar e discutir durante décadas, mas que ainda não sabemos explicar completamente. A casa de Enfield não deixou uma resposta definitiva. Deixou uma dúvida. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, quando alguém fala sobre os casos paranormais mais famosos da história, um endereço continua aparecendo entre os primeiros. Uma casa comum, em uma rua comum de Londres, onde algumas pessoas juram que, durante meses, as paredes pareciam responder quando alguém perguntava: quem estava ali? Em agosto de 1977, uma ligação aparentemente comum chegou à polícia de Londres. Uma mãe dizia que algo estranho estava acontecendo dentro de sua casa. Móveis se moviam sozinhos, objetos eram arremessados e sons misteriosos surgiam durante a noite. No começo, aquilo poderia parecer apenas uma brincadeira ou uma tentativa de chamar atenção. Mas quando os policiais chegaram à residência, encontraram algo que, segundo seus próprios relatos, não conseguiram explicar facilmente. Uma cadeira teria se movido sozinha diante deles. E aquele seria apenas o começo de um dos casos paranormais mais conhecidos da Inglaterra. A casa ficava em Enfield, no norte de Londres, e era ocupada por uma mãe solteira e seus 4 filhos. Durante semanas, a família relatou batidas vindas das paredes, objetos desaparecendo e móveis mudando de lugar. A situação teria ficado tão intensa que vizinhos começaram a frequentar a casa para descobrir o que estava acontecendo. Então surgiram os primeiros acontecimentos envolvendo as crianças. Uma das meninas, Janete, começou a apresentar comportamentos estranhos e, segundo testemunhas, uma voz grave parecia sair de sua boca. A família dizia que aquela voz não parecia pertencer à garota. O mais assustador era que ela respondia perguntas feitas pelos presentes e afirmava ser um homem que havia vivido naquela casa. O fenômeno chamou a atenção de investigadores paranormais, jornalistas e curiosos. E quanto mais pessoas apareciam, mais acontecimentos estranhos eram registrados. Objetos eram vistos atravessando cômodos, portas se fechavam sozinhas e ruídos surgiam durante a madrugada. Em determinado momento, uma câmera registrou uma das meninas aparentemente sendo lançada de sua cama. Para alguns investigadores, aquilo era evidência de uma atividade paranormal. Para outros, entretanto, existia uma explicação muito mais simples. As crianças poderiam estar encenando parte dos acontecimentos. E é justamente aqui que o caso começa a ficar ainda mais estranho. Porque nem todos os fenômenos aconteceram diante das crianças. Investigadores adultos também afirmaram ter testemunhado acontecimentos que não conseguiram explicar naquele momento. Um deles teria observado um objeto se mover sem que ninguém estivesse aparentemente tocando nele. Fotógrafos começaram a registrar imagens da casa, tentando encontrar alguma evidência concreta. Algumas fotografias se tornaram famosas, especialmente aquelas nas quais Janete aparece aparentemente sendo arremessada ou saltando de uma posição para outra. Essas imagens alimentaram a reputação da casa como um dos locais mais assombrados da Inglaterra. Mas existia um problema. Uma fotografia pode ser interpretada de várias maneiras. Um movimento rápido,
Um salto ou até uma encenação podem produzir uma imagem assustadora quando capturados no momento certo. Além disso, as próprias meninas admitiram posteriormente que haviam fingido alguns acontecimentos. Essa revelação fez muitos investigadores questionarem todo o caso. Será que tudo havia sido uma brincadeira que saiu do controle? Ou as crianças realmente haviam testemunhado fenômenos que não compreendiam? A dúvida permanece porque, mesmo depois das confissões, alguns acontecimentos continuaram sendo relatados por adultos que estavam presentes na casa. E havia outro detalhe perturbador. Determinadas ocorrências pareciam acontecer justamente quando ninguém estava tentando provocar nada. Batidas surgiam dentro das paredes. Objetos apareciam em lugares diferentes. Sons eram ouvidos durante a madrugada. Para os céticos, tudo isso poderia ser explicado por truques, coincidências, sugestão psicológica e comportamento humano. Para os investigadores paranormais, porém, aquilo representava algo diferente. Com o passar dos meses, a história de Enfield ganhou enorme repercussão. Repórteres passaram a visitar a residência, e o caso começou a aparecer nos jornais britânicos. Algumas pessoas acreditavam que a família estava desesperada por atenção. Outras acreditavam que as crianças estavam realmente sendo afetadas por alguma presença desconhecida. Investigadores tentaram encontrar padrões nos acontecimentos, mas nenhuma explicação definitiva surgiu. E talvez o detalhe mais perturbador seja justamente esse: o caso nunca apresentou uma prova única capaz de encerrar a discussão. Não existe uma gravação perfeita mostrando uma entidade sobrenatural. Não existe uma experiência científica reproduzida em laboratório. O que existe são testemunhos, fotografias, gravações, relatos policiais e confissões de que alguns episódios foram falsificados. Tudo isso misturado em uma história tão confusa que até hoje é difícil separar completamente o que foi encenação, o que foi interpretação e o que permanece sem explicação. Anos depois, Janete afirmou que alguns acontecimentos realmente foram inventados, mas também insistiu que nem tudo havia sido uma brincadeira. E essa afirmação mantém uma pergunta aberta. Se parte do fenômeno foi falsificada, será que o restante também poderia ter uma explicação comum? Ou será que, no meio de todas aquelas encenações, realmente aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar? O caso de Enfield se tornou tão famoso que inspirou livros, documentários, filmes e séries. Mas quando retiramos toda a dramatização, sobra uma história muito mais inquietante. Uma família afirmou ter vivido acontecimentos inexplicáveis. Policiais e investigadores estiveram dentro da casa. Algumas testemunhas disseram ter visto objetos se moverem. Crianças confessaram ter falsificado determinados episódios. E, mesmo assim, décadas depois, ainda existe discussão sobre o que realmente aconteceu naquela residência. Talvez Enfield seja um dos melhores exemplos de como um caso paranormal pode se tornar impossível de separar entre realidade, medo, sugestão e mistério. Porque talvez a pergunta mais assustadora não seja se aquela casa estava realmente assombrada. A pergunta é outra: se algumas das coisas que aconteceram ali foram falsas, quem ou o que causou as coisas que ninguém conseguiu provar que eram falsas? E enquanto essa pergunta continuar sem uma resposta definitiva, o caso de Enfield continuará sendo lembrado como um dos episódios paranormais mais controversos já registrados. Em fevereiro de 2013, um desaparecimento em Los Angeles chamou a atenção do mundo inteiro por causa de um detalhe que parecia saído de um filme de terror. Uma jovem canadense chamada Elisa Lam, de 21 anos, estava hospedada no Cecil Hotel, um dos hotéis mais controversos da cidade. Ela havia viajado sozinha e mantinha contato com a família, mas, de repente, desapareceu. O que aconteceu depois transformou seu caso em um dos mistérios mais comentados da internet. Nos dias seguintes, a polícia procurou pela jovem enquanto familiares e investigadores tentavam descobrir onde ela poderia estar. Então surgiu uma gravação de uma câmera de segurança do hotel. O vídeo mostrava Elisa entrando em um elevador. Durante os minutos seguintes, seu comportamento parecia cada vez mais estranho. Ela apertava vários botões, entrava e saía do elevador repetidamente e, em determinado momento, parecia se esconder no corredor. Depois, olha para os dois lados, como se estivesse procurando alguém. Em seguida, movimenta os braços de maneira incomum e parece falar com alguém que não aparece nas imagens. O elevador permanece aberto por vários segundos,
Mas Elisa não vai embora imediatamente. Finalmente, ela sai do local. A gravação termina, mas a pergunta começa: o que exatamente estava acontecendo naquele momento? Para milhões de pessoas que assistiram ao vídeo, parecia que Elisa estava fugindo de alguma coisa invisível. Algumas teorias diziam que havia outra pessoa no corredor. Outras afirmavam que ela poderia estar sendo perseguida. E algumas teorias ainda mais estranhas sugeriam que a jovem estava diante de algo sobrenatural. Mas nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. Enquanto a investigação continuava, o caso ganhou proporções internacionais. Pessoas na internet começaram a analisar cada segundo da gravação. Usuários ampliavam as imagens, procuravam reflexos, sombras e possíveis movimentos no corredor. Alguns acreditavam ter encontrado sinais de outra pessoa escondida nas proximidades. Outros diziam que a porta do elevador parecia se comportar de maneira anormal. A cada nova análise, surgia uma teoria diferente. E quanto mais o vídeo era compartilhado, mais a história parecia se transformar em uma lenda urbana. Entretanto, havia um problema. Muitas dessas interpretações eram baseadas apenas em observações subjetivas. Não existia evidência concreta de uma presença sobrenatural. A investigação oficial seguia outro caminho. As autoridades procuraram por Elisa em diferentes áreas do hotel e arredores. Familiares continuavam esperando notícias. Então, depois de aproximadamente 2 semanas, surgiu uma descoberta perturbadora. Hóspedes começaram a reclamar que a água do hotel apresentava problemas. A pressão estava estranha e algumas pessoas diziam que a água tinha aparência incomum. Técnicos foram chamados para verificar os reservatórios localizados no topo do prédio. E foi então que encontraram o corpo de Elisa dentro de um dos tanques de água do hotel. A descoberta transformou o mistério em uma pergunta ainda mais difícil: como ela havia chegado até lá? O acesso ao local era considerado restrito e a situação gerou inúmeras dúvidas. Como uma jovem sozinha teria conseguido chegar até o reservatório? Como entrou no tanque? Porque as portas e sistemas de acesso pareciam não combinar com algumas das teorias levantadas na internet. Para muitas pessoas, isso parecia indicar que alguém havia participado do desaparecimento. Mas as investigações oficiais não encontraram evidências suficientes para sustentar uma conspiração sobrenatural ou um assassinato cometido por outra pessoa. A morte foi posteriormente classificada como afogamento acidental, com outros fatores relacionados à saúde mental contribuindo para o caso. Essa conclusão, porém, não convenceu todos os curiosos. O vídeo do elevador continuou circulando e alimentando teorias. O comportamento de Elisa parecia tão estranho que muitas pessoas acreditavam que havia algo escondido nas imagens. Alguns chegaram a afirmar que o vídeo havia sido editado ou que partes tinham sido removidas. Essa suspeita aumentou porque determinadas versões da gravação circularam com alterações de velocidade e qualidade. Porém, não surgiu uma evidência confiável mostrando que a gravação original escondia uma pessoa ou entidade. Ainda assim, o mistério permaneceu porque o comportamento registrado realmente é difícil de interpretar sem conhecer o estado mental da jovem naquele momento. O caso também ganhou uma dimensão ainda mais sombria por causa do histórico do próprio hotel. O Cecil Hotel tinha uma reputação assustadora muito antes do desaparecimento de Elisa. Ao longo das décadas, o prédio esteve associado a mortes, suicídios, crimes e histórias envolvendo pessoas desaparecidas. Isso fez com que a morte de Elisa fosse rapidamente conectada às lendas do local. Para quem acreditava no paranormal, parecia quase impossível considerar tudo aquilo apenas uma coincidência. Mas existe uma diferença importante entre uma história assustadora e uma prova de atividade sobrenatural. O fato de um lugar ter uma história trágica não significa que acontecimentos sobrenaturais estejam ocorrendo ali. E o caso de Elisa mostra exatamente como o mistério real pode se transformar em uma narrativa paranormal quando imagens perturbadoras, coincidências e informações incompletas são reunidas. Até hoje, o vídeo do elevador continua sendo uma das partes mais discutidas do caso. Elisa entra, aperta botões, observa o corredor, movimenta os braços e desaparece das imagens. Pouco tempo depois, ela seria encontrada morta no topo do mesmo prédio. A explicação oficial aponta para um acidente, mas o comportamento registrado continua provocando perguntas entre aqueles que estudam o caso. Talvez exista uma explicação psicológica para cada movimento.
Talvez o ambiente tenha influenciado seu comportamento. Talvez existam detalhes que simplesmente não conseguimos compreender completamente olhando apenas para uma gravação de poucos minutos. O que sabemos é que não existe evidência comprovada de que Elisa tenha encontrado uma entidade sobrenatural. Mas existe uma sequência de acontecimentos reais que, quando colocados lado a lado, formam um dos mistérios mais perturbadores dos últimos anos. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão assustadora. Não precisamos de um fantasma para sentir medo quando a realidade, por si só, já consegue produzir perguntas que parecem não ter resposta. Em novembro de 1974, uma casa em Amityville, Nova York, se tornou palco de uma tragédia que chocou os Estados Unidos. 6 pessoas da mesma família foram assassinadas dentro da residência. O crime aconteceu de verdade e, durante algum tempo, aquele endereço permaneceu marcado apenas por essa terrível história. Mas aproximadamente um ano depois, uma nova família decidiu morar ali. Em dezembro de 1975, George e Kate Lutz se mudaram para casa com os filhos. Eles sabiam do passado do imóvel, mas acreditavam que poderiam começar uma nova vida naquele lugar. O que aconteceu nas semanas seguintes transformaria aquela residência em uma das casas supostamente assombradas mais famosas do mundo. Segundo os Lutz, os primeiros acontecimentos pareciam pequenos. Temperaturas inexplicavelmente baixas em alguns cômodos, odores estranhos, ruídos durante a madrugada e portas que pareciam se mover sozinhas. Porém, conforme os dias passavam, os fenômenos teriam ficado cada vez mais assustadores. Objetos apareciam fora do lugar, janelas e portas eram encontradas abertas e a família dizia sentir constantemente que havia alguém observando dentro da casa. A situação teria piorado quando George começou a apresentar mudanças de comportamento. Segundo os relatos, ele passou a acordar durante a madrugada, sentir uma presença dentro da residência e ficar cada vez mais obcecado pelo imóvel. Uma das filhas também teria falado sobre uma criatura que dizia enxergar dentro da casa. Ela teria dado à entidade o nome de Jodi e afirmado que era capaz de vê-la pela janela. Os Lutz também contaram que determinados objetos pareciam se mover sem explicação e que acontecimentos estranhos aconteciam principalmente durante a noite. Em uma das histórias mais famosas, George teria acordado e visto sua esposa com uma aparência completamente diferente, como se tivesse envelhecido décadas em poucos segundos. Outros relatos falavam sobre sons misteriosos, manchas e uma sensação constante de que alguma coisa estava presente. Depois de apenas 28 dias, a família deixou a residência. Eles afirmaram que não conseguiam mais permanecer naquele lugar. E foi a partir daí que a história começou a ganhar proporções muito maiores. Investigadores paranormais foram chamados para analisar a casa. Entre eles estavam Ed e Lorraine Warren, conhecidos por investigar casos envolvendo supostas atividades sobrenaturais. Durante uma investigação, fotografias foram produzidas dentro da residência. Uma delas se tornou extremamente famosa. A imagem mostra um corredor escuro e, ao fundo, o rosto aparentemente de uma criança observando a câmera. Para os defensores do caso, aquela fotografia seria uma das possíveis evidências de que havia algo sobrenatural na casa. Mas os céticos apresentaram outras possibilidades, afirmando que a imagem poderia ser resultado de iluminação, perspectiva ou até da presença de uma pessoa no local. E então começaram a surgir dúvidas sobre toda a história. Pesquisadores encontraram inconsistências nos relatos e algumas pessoas questionaram se os acontecimentos haviam realmente ocorrido da maneira descrita pelos Lutz. Também surgiram acusações de que a história poderia ter sido exagerada para gerar dinheiro através de livros, entrevistas e filmes. A família negou que tudo tivesse sido inventado. É justamente nesse ponto que Amityville se transforma em um dos maiores mistérios paranormais da história. Existe uma tragédia real documentada. Os assassinatos aconteceram dentro daquela casa. Mas os fenômenos sobrenaturais relatados posteriormente nunca foram comprovados cientificamente. Não existe uma evidência definitiva mostrando que espíritos estavam presentes no imóvel. Ao mesmo tempo, os defensores da história afirmam que algumas experiências foram testemunhadas por mais de uma pessoa e que nem todos os acontecimentos poderiam ser explicados facilmente. Com o passar dos anos, a história ganhou livros, filmes, documentários e inúmeras versões. A casa deixou de ser apenas um endereço e se transformou em símbolo do terror paranormal.
Mas talvez o detalhe mais perturbador esteja justamente naquilo que não podemos provar. Os Lutz entraram naquela residência sabendo que uma tragédia havia acontecido ali. Pouco mais de um mês depois, saíram dizendo que haviam sido perseguidos por algo que não conseguiam compreender. Até hoje, não existe uma resposta definitiva sobre o que realmente aconteceu durante aqueles 28 dias. Pode ter sido uma combinação de medo, estresse, sugestão psicológica e acontecimentos comuns interpretados de maneira sobrenatural. Alguns episódios podem ter sido exagerados. Outros podem simplesmente ter sido impossíveis de verificar. Mas existe uma pergunta que permanece. Se a história de Amityville foi apenas uma fraude, por que ela continua sendo discutida décadas depois? E se parte dos relatos for verdadeira, o que exatamente aquela família encontrou dentro daquela casa? Talvez nunca saibamos. E é justamente essa dúvida que transformou Amityville em uma das histórias paranormais mais assustadoras e controversas já contadas. Em 1972, um grupo de pesquisadores no Canadá decidiu realizar um experimento que parecia impossível. Em vez de procurar um fantasma em uma casa abandonada ou investigar relatos de pessoas que diziam ter visto espíritos, eles queriam descobrir se uma entidade paranormal poderia ser criada pela própria mente humana. O grupo fazia parte da Toronto Society for Psychical Research e era formado por pessoas interessadas em fenômenos como telepatia, aparições e atividade paranormal. A ideia era simples, mas extremamente estranha: criar uma história fictícia sobre um personagem que nunca existiu e, depois, tentar estabelecer contato com ele. O personagem recebeu o nome de Philip Aylesford. Os pesquisadores inventaram toda a sua vida. Ele teria vivido na Inglaterra do século XVII, seria um aristocrata, teria se apaixonado por uma mulher chamada Dorothea e enfrentado problemas políticos e familiares. Segundo a história criada pelo grupo, Philip teria terminado sua vida de maneira trágica. O detalhe mais importante era que Philip nunca havia existido. Era completamente fictício. E justamente por isso, o grupo acreditava que qualquer fenômeno associado a ele poderia revelar algo surpreendente sobre a mente humana. Durante meses, os participantes se reuniram regularmente para tentar estabelecer contato com Philip. Eles realizavam sessões semelhantes a sessões espíritas tradicionais, sentavam-se ao redor de uma mesa e faziam perguntas ao personagem imaginário. No início, nada aconteceu. Não havia vozes, movimentos ou qualquer sinal de presença sobrenatural. Mas o grupo continuou. Depois de algum tempo, começaram a surgir acontecimentos que deixaram os participantes intrigados. A mesa teria começado a vibrar e se mover durante determinadas sessões. Em algumas ocasiões, os participantes afirmaram sentir pequenas batidas ou movimentos vindo do móvel. Depois surgiram respostas. Segundo os relatos, quando os pesquisadores faziam perguntas a Philip, determinados movimentos da mesa pareciam indicar respostas. O grupo teria criado um sistema para interpretar esses sinais. Uma batida significava determinada resposta, 2 batidas significavam outra, e assim por diante. O que começou como uma experiência psicológica começou a parecer, para alguns participantes, uma verdadeira comunicação com uma entidade. O mais curioso é que os pesquisadores afirmavam que os fenômenos aconteciam quando várias pessoas estavam presentes. Em determinadas sessões, a mesa teria se movimentado de maneira aparentemente independente, chegando a deslizar ou inclinar-se. Os participantes diziam que não estavam empurrando o objeto. Alguns relatos também mencionam outros fenômenos físicos associados às sessões, embora esses acontecimentos não tenham sido registrados sob condições científicas rigorosas capazes de eliminar todas as possibilidades de fraude ou movimento inconsciente. E aqui está o grande mistério da experiência Philip. Se o personagem era completamente inventado, então quem estava respondendo? Para os pesquisadores interessados no paranormal, a possibilidade mais intrigante era que a mente coletiva do grupo tivesse criado algum tipo de entidade. Para outros estudiosos, a explicação poderia estar em fenômenos psicológicos conhecidos, como o efeito ideomotor, no qual movimentos musculares inconscientes fazem objetos se deslocarem sem que as pessoas percebam que estão provocando o movimento. Esse fenômeno já foi utilizado para explicar movimentos de mesas, pêndulos e outros objetos durante sessões espíritas. Uma pessoa pode acreditar sinceramente que não está movendo o objeto, enquanto pequenos movimentos involuntários de seus músculos produzem exatamente o resultado observado.
Isso significa que ninguém necessariamente precisa estar mentindo para que algo estranho aconteça. E essa possibilidade torna o experimento ainda mais interessante. Os participantes poderiam estar completamente convencidos de que Philip estava respondendo, enquanto seus próprios movimentos inconscientes produziam as respostas. Mas a história não terminou aí. O grupo continuou realizando sessões e passou a tratar Philip quase como uma personalidade real. Perguntas eram feitas, respostas eram interpretadas e os fenômenos eram registrados. Quanto mais os participantes acreditavam na experiência, mais significado pareciam encontrar nos acontecimentos. A experiência Philip acabou se tornando conhecida entre pesquisadores de fenômenos paranormais porque apresentava uma ideia diferente. E se uma entidade não precisasse existir antes de ser investigada? E se a própria expectativa humana pudesse produzir fenômenos que parecem sobrenaturais? Essa pergunta permanece controversa porque o experimento não conseguiu demonstrar cientificamente que uma entidade havia sido criada. Também não conseguiu provar que forças sobrenaturais estavam envolvidas. O que ele mostrou, porém, foi algo muito mais interessante sobre o comportamento humano. Pessoas reunidas com uma forte expectativa podem interpretar acontecimentos físicos de maneiras completamente diferentes. Pequenos movimentos podem ganhar significado. Coincidências podem parecer mensagens. E uma história fictícia pode começar a parecer real quando um grupo inteiro acredita nela. No final, Philip Aylesford continuava sendo exatamente aquilo que sempre foi, um personagem inventado. Não existe registro histórico confiável de que aquele aristocrata tenha realmente vivido. Mesmo assim, durante as sessões, pessoas afirmaram ter recebido respostas atribuídas a ele. E é justamente isso que transforma essa experiência em um dos casos mais curiosos da história do paranormal. Talvez os participantes tenham realmente provocado os movimentos sem perceber. Talvez a psicologia explique tudo. Ou talvez ainda exista alguma coisa sobre a consciência humana que não compreendemos completamente. Mas existe uma pergunta que permanece assustadora. Se um grupo de pessoas conseguiu criar uma presença aparentemente inteligente apenas acreditando nela, onde termina a imaginação e onde começa o inexplicável? Em algum momento do final da década de 1940, uma mensagem de emergência teria atravessado as ondas do rádio e iniciado uma das histórias marítimas mais assustadoras já contadas. O navio era conhecido como Oura Medan, e a mensagem atribuída à sua tripulação dizia algo perturbador. Os oficiais estavam mortos, o capitão também estava morto e todos pareciam estar espalhados pelo navio. Então veio uma última sequência de palavras, seguida por uma mensagem ainda mais assustadora. Depois disso, silêncio. Nenhum novo sinal foi recebido. A história afirma que outros navios que estavam navegando naquela região tentaram localizar o Oura Medan. Quando finalmente encontraram a embarcação, o cenário descrito pelos supostos testemunhos parecia impossível. Os corpos da tripulação estariam espalhados pelo convés e dentro de diferentes áreas do navio. Segundo a lenda, todos apresentavam expressões de terror, com os olhos abertos e os rostos voltados para o céu. Alguns relatos ainda afirmavam que os corpos estavam com os braços estendidos, como se tivessem visto alguma coisa momentos antes de morrer. E então surgiu outro detalhe que transformou o caso em uma verdadeira história de terror. Antes que uma investigação completa pudesse ser realizada, o navio teria começado a pegar fogo. O Oura Medan teria sido encontrado em uma região próxima ao Estreito de Malaca, uma área conhecida por intenso tráfego marítimo. Quando uma equipe conseguiu chegar à embarcação, teria encontrado uma situação extremamente estranha. Não havia sobreviventes para explicar o que havia acontecido. Os corpos estavam espalhados pelo navio e, segundo as versões mais conhecidas da história, não apresentavam ferimentos evidentes que explicassem uma morte tão repentina. O rádio também teria permanecido em silêncio. Para quem ouviu essa história pela primeira vez, parecia que toda a tripulação havia morrido ao mesmo tempo, sem qualquer confronto ou aviso. Mas antes que os investigadores pudessem examinar completamente a embarcação, um incêndio teria começado em uma das áreas do navio. As chamas se espalharam rapidamente. A tripulação que havia chegado para investigar precisou abandonar o local. Pouco depois, uma explosão teria acontecido, destruindo parte do navio e levando consigo possíveis evidências. O que poderia ter sido uma investigação marítima tornou-se um mistério quase impossível de solucionar. Com o passar dos anos,
várias teorias foram criadas para explicar o destino da tripulação. Uma das hipóteses mais conhecidas envolve gases tóxicos. Segundo essa possibilidade, o navio poderia estar transportando substâncias perigosas, como produtos químicos ou cargas que liberaram gases durante a viagem. Uma intoxicação rápida poderia explicar a morte de várias pessoas em pouco tempo. Outra possibilidade seria a presença de monóxido de carbono ou algum outro gás produzido por um incêndio ou falha no sistema do navio. Também existe a hipótese de que a tripulação tenha sido vítima de alguma combinação de problemas estruturais, intoxicação ou falta de oxigênio. Essas explicações são muito mais realistas do que a ideia de uma entidade sobrenatural. Mas existe um problema. Os detalhes do caso são tão pouco documentados que até mesmo a existência exata do episódio é questionada. E essa é a parte mais importante dessa história. Diferentemente de outros casos paranormais famosos, não existe uma documentação oficial completa e confiável que permita reconstruir o acontecimento com segurança. A história do Oura Medan apareceu em publicações marítimas e relatos posteriores, mas os registros sobre o navio são difíceis de verificar. Pesquisadores encontraram dificuldades para confirmar dados básicos, como a identidade exata da embarcação, sua tripulação e o local preciso onde o suposto incidente teria acontecido. Algumas versões também apresentam datas diferentes. Isso fez com que alguns estudiosos acreditassem que a história pode ter sido exagerada ou até construída a partir de um incidente real diferente. Mesmo assim, o relato continuou circulando durante décadas. O detalhe das expressões de terror nos rostos dos mortos também merece cuidado. Essa descrição aparece principalmente em versões posteriores da história e não possui uma documentação independente sólida. Em determinadas condições, cadáveres podem apresentar alterações musculares e posturais que parecem assustadoras, especialmente quando observados depois de algum tempo. Portanto, não existe evidência científica de que a tripulação tenha visto alguma entidade antes de morrer. Ainda assim, a imagem de um navio encontrado deriva, com uma tripulação inteira morta e uma mensagem de rádio interrompida no meio de uma frase, permaneceu na cultura popular como uma das histórias marítimas mais assustadoras já contadas. Talvez o verdadeiro mistério do Oura Medan não seja descobrir qual criatura teria atacado a tripulação. Talvez seja descobrir onde termina o fato e começa a lenda. Se realmente houve um navio envolvido em um acidente desse tipo, uma intoxicação ou algum problema químico poderia explicar grande parte dos acontecimentos. Se os detalhes foram aumentados ao longo dos anos, então talvez o verdadeiro fenômeno tenha sido a própria história se transformando cada vez que era contada. Mas enquanto não existir uma documentação capaz de esclarecer definitivamente o episódio, o Oura Medan continuará navegando em uma região estranha entre realidade, mistério e lenda. Um navio sem sobreviventes, uma mensagem interrompida e uma tripulação que nunca pôde contar o que realmente aconteceu. E talvez essa seja justamente a parte mais assustadora. Quando não existem testemunhas para contar a verdade, a imaginação começa a preencher os espaços vazios. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, uma cena estranha chamou a atenção de pessoas em uma praia de Adelaide, na Austrália. Encostado em um muro, estava o corpo de um homem bem vestido. Ele parecia estar dormindo, mas havia algo errado. Quando as pessoas se aproximaram, perceberam que ele estava morto. Não havia documentos em seus bolsos, nenhuma carteira com identificação e nenhuma informação capaz de revelar quem ele era. O homem tinha aproximadamente 40 anos e carregava apenas alguns objetos pessoais. A polícia começou a investigar, mas rapidamente percebeu que aquele não seria um caso comum. O corpo não apresentava sinais evidentes de violência. Também não havia uma explicação imediata para sua morte. O mais estranho era que todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas. Até mesmo algumas marcas que poderiam ajudar os investigadores a descobrir sua identidade haviam sido cortadas. Era como se alguém tivesse feito questão de apagar qualquer pista sobre aquele homem. Os investigadores divulgaram fotografias, procuraram desaparecidos e tentaram descobrir de onde ele havia vindo. Mas ninguém apareceu para reconhecê-lo. Durante a investigação, a polícia descobriu que o homem havia estado em Adelaide pouco antes de morrer. Uma testemunha afirmou ter visto alguém parecido com ele na região. Também foi encontrado um bilhete extremamente pequeno escondido em um bolso secreto de sua roupa. Nele estavam impressas apenas algumas palavras: Tamão Shud.
A expressão significava aproximadamente terminado ou acabado em persa. O detalhe deixou os investigadores intrigados. De onde havia vindo aquele pedaço de papel? E por que estava escondido no bolso do homem? A polícia conseguiu rastrear a origem do fragmento até um livro de poemas chamado The Rubaiyat of Omar Khayyam. O livro foi localizado posteriormente, e dentro dele havia uma sequência de letras aparentemente escrita à mão. Para muitos investigadores, aquilo parecia uma mensagem secreta. Algumas teorias sugeriram que poderia ser uma espécie de código ou uma pista sobre a identidade do morto. Outras pessoas acreditavam que as letras poderiam representar apenas anotações sem significado. Nenhuma interpretação foi comprovada definitivamente. O mistério ficou ainda maior porque análises posteriores indicaram que o homem poderia ter sido envenenado. Porém, a suposta substância utilizada não foi identificada com segurança. Isso alimentou teorias de espionagem, assassinato e até envolvimento com organizações secretas. O contexto histórico também contribuiu para a imaginação. O caso aconteceu poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, durante um período de tensão internacional que posteriormente daria lugar à Guerra Fria. Por isso, algumas pessoas imaginaram que o homem poderia ser um espião. Mas nunca surgiu uma prova definitiva que confirmasse essa hipótese. Durante décadas, sua identidade permaneceu desconhecida. Em 2022, pesquisadores anunciaram que análises genéticas haviam ajudado a identificar o homem como Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico de Melbourne. A identificação trouxe uma possível solução para um dos maiores mistérios do caso, embora várias perguntas continuem sem resposta, especialmente sobre as circunstâncias exatas de sua morte e o significado das pistas encontradas. O caso do homem de Somerton passou décadas cercado por teorias porque parecia ter todos os elementos de um verdadeiro mistério. Um corpo sem identidade, roupas com etiquetas removidas, um bilhete secreto, um livro de poemas, letras aparentemente codificadas e uma morte que durante muito tempo não pôde ser explicada. Hoje, a identificação genética representa um avanço importante, mas não encerra completamente a história. Afinal, saber quem era o homem não significa necessariamente saber por que ele morreu naquela praia. E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. Durante mais de 7 décadas, alguém olhou para aquele corpo e perguntou: quem é esse homem? Agora existe uma resposta. Mas a pergunta que permanece é ainda mais difícil. O que aconteceu com Carl Webb antes daquela última caminhada até a praia de Somerton? Em janeiro de 1959, 10 jovens experientes decidiram atravessar uma região extremamente isolada dos Montes Urais, na antiga União Soviética. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia apaixonado por montanhismo. Eles conheciam os riscos da expedição e estavam preparados para enfrentar temperaturas congelantes e condições difíceis. Mas, depois de alguns dias, algo aconteceu. Um dos integrantes precisou abandonar a expedição por problemas de saúde. Os outros 9 continuaram. Em determinado momento, eles montaram uma barraca em uma encosta conhecida atualmente como Passo Dyatlov. Depois disso, nenhum deles retornou. Quando as equipes de busca chegaram ao local semanas mais tarde, encontraram uma cena que parecia inexplicável. A barraca estava parcialmente coberta pela neve e havia sido cortada pelo lado de dentro. Dentro dela estavam roupas, equipamentos e objetos pessoais. Mas os 9 excursionistas haviam desaparecido. E isso levantou a primeira grande pergunta: por que pessoas experientes abandonariam uma barraca segura durante uma noite congelante, algumas aparentemente sem roupas adequadas para enfrentar o frio? As equipes de resgate começaram a seguir pegadas deixadas na neve. Elas conduziam até uma área mais baixa, próxima a uma floresta. Ali foram encontrados os primeiros corpos. Outros estavam espalhados em diferentes pontos da região. Alguns haviam morrido de hipotermia, mas alguns apresentavam ferimentos graves, o que alimentou teorias durante décadas. Havia relatos de lesões internas aparentemente muito fortes, embora sem sinais externos equivalentes em alguns casos. Uma das vítimas também apresentava ferimentos no rosto. Como os corpos estavam separados, investigadores começaram a tentar reconstruir os últimos minutos do grupo. Teriam eles sido atacados? Teriam fugido de alguma ameaça?
ou algum fenômeno natural os obrigou a abandonar a barraca no meio da noite. Durante décadas, surgiram teorias de todos os tipos. Uma das mais populares dizia que os excursionistas poderiam ter sido perseguidos por militares soviéticos. Outra hipótese falava sobre criaturas desconhecidas. Também surgiram histórias envolvendo supostas luzes misteriosas observadas no céu naquela região. Porém, nenhuma dessas teorias conseguiu apresentar evidências suficientes. Com o passar dos anos, pesquisadores começaram a considerar explicações naturais. Uma das possibilidades era uma avalanche pequena, mas suficientemente assustadora para fazer o grupo acreditar que a barraca estava em perigo. Eles poderiam ter cortado a estrutura pelo interior e saído rapidamente para procurar um local mais seguro. No entanto, se isso aconteceu, por que não retornaram depois? A resposta pode estar nas condições climáticas extremas. Em uma noite de temperaturas abaixo de zero, perder o caminho ou ficar desorientado poderia ser fatal em poucos minutos. Décadas depois, novas pesquisas analisaram novamente o caso. Estudos modernos indicaram que uma combinação de neve, vento, terreno e uma pequena avalanche poderia explicar parte dos acontecimentos. Os ferimentos também poderiam ter sido causados pela pressão da neve ou pela queda em uma área inclinada. Isso não significa que todas as dúvidas tenham desaparecido, mas oferece uma explicação natural muito mais plausível do que algumas das teorias sobrenaturais. Ainda assim, o caso continua fascinando porque não existe uma testemunha capaz de contar o que aconteceu naquela noite. 9 pessoas experientes estavam dentro de uma barraca aparentemente protegida. Em algum momento, decidiram sair para a escuridão e para o frio extremo. Algumas estavam mal vestidas. Depois, morreram em diferentes pontos da montanha. Talvez o maior mistério não seja descobrir se havia algo sobrenatural naquela montanha. É entender o que fez 9 pessoas experientes tomarem uma decisão tão desesperada. Uma avalanche, um fenômeno climático, um erro provocado pelo medo, ou uma sequência de acontecimentos que começou com algo pequeno e terminou em uma tragédia. Até hoje, o Passo Dyatlov permanece como um dos casos mais intrigantes da história. E naquela montanha gelada, uma pergunta continua ecoando. O que aconteceu dentro daquela barraca minutos antes de os 9 excursionistas decidirem cortá-la por dentro e desaparecer na noite? Em 1967, uma pequena cidade da Alemanha chamada Rosenheim se tornou cenário de um dos casos paranormais mais controversos da Europa. Tudo começou em um escritório de advocacia aparentemente normal. Funcionários começaram a perceber que as lâmpadas apresentavam comportamentos estranhos. Algumas queimavam sem motivo aparente, outras se soltavam dos soquetes e equipamentos elétricos pareciam apresentar falhas simultaneamente. No início, ninguém pensou em fantasmas. Os funcionários acreditavam que poderia existir algum problema na instalação elétrica do prédio. Técnicos foram chamados para verificar a situação. Mas quanto mais investigavam, mais estranho ficava. Telefones começaram a apresentar ligações incomuns. Segundo relatos, o sistema registrava chamadas que pareciam não ter uma origem clara. Algumas contas telefônicas também apresentaram valores muito acima do normal. Os funcionários começaram a suspeitar que algum tipo de interferência estava acontecendo. O problema chamou tanta atenção que técnicos da companhia telefônica e eletricistas passaram a acompanhar os acontecimentos. Então, segundo testemunhas, começaram a surgir fenômenos ainda mais difíceis de ignorar. Quadros nas paredes teriam se movimentado. Objetos aparentemente mudavam de posição. Lâmpadas giravam ou balançavam sem que ninguém estivesse perto delas. Em determinados momentos, os funcionários diziam ouvir ruídos e perceber equipamentos funcionando de maneira aparentemente inexplicável. O caso acabou chegando ao conhecimento de pesquisadores interessados em fenômenos paranormais. Um dos nomes associados à investigação foi o parapsicólogo Hans Bender. Ele acreditava que os acontecimentos poderiam estar relacionados a uma pessoa específica que trabalhava no escritório, uma jovem funcionária chamada Anne-Marie. Segundo essa interpretação, ela poderia estar inconscientemente produzindo os fenômenos através de uma forma de psicocinese. A ideia era que emoções e tensão psicológica poderiam provocar movimentos físicos sem que a própria pessoa tivesse consciência disso. Mas existia um grande problema.
Como provar que os acontecimentos eram realmente paranormais? Pesquisadores instalaram equipamentos para registrar os fenômenos e acompanhar o comportamento dos aparelhos. Algumas ocorrências foram registradas durante o período de investigação, mas críticos do caso apontaram que os controles experimentais não eram suficientes para eliminar todas as possibilidades de interferência humana. Em outras palavras, mesmo que algo estranho tivesse acontecido, isso não significava automaticamente que uma força sobrenatural estivesse envolvida. Uma falha elétrica, problemas na rede telefônica, manipulação dos equipamentos ou até uma fraude poderiam explicar parte dos acontecimentos. E essa discussão nunca desapareceu completamente. O caso ganhou ainda mais atenção porque os fenômenos teriam diminuído depois que Anne-Marie deixou o escritório. Para aqueles que acreditavam em poltergeist, isso parecia uma confirmação de que ela estava involuntariamente ligada aos acontecimentos. Para os céticos, entretanto, a coincidência poderia ter outras explicações. Talvez a presença dela tivesse simplesmente coincidido com um período de problemas técnicos. Talvez os eventos tenham sido exagerados. Ou talvez algumas ocorrências realmente nunca tenham recebido uma explicação satisfatória. O poltergeist de Rosenheim continua sendo lembrado porque mistura duas coisas difíceis de separar: fenômenos físicos aparentemente reais e interpretações sobrenaturais que não puderam ser comprovadas cientificamente. Não existe uma evidência definitiva mostrando que uma entidade paranormal estava presente naquele escritório. Mas os relatos de lâmpadas, telefones e objetos apresentando comportamentos incomuns fizeram o caso atravessar décadas. E talvez a parte mais intrigante seja justamente essa. Se todos aqueles acontecimentos tiveram uma causa comum, por que tantos equipamentos diferentes começaram a apresentar problemas praticamente ao mesmo tempo? A ciência procura uma explicação. Os investigadores procuraram outra. E, no fim, Rosenheim deixou uma pergunta que continua aberta. Será que a mente humana pode produzir efeitos físicos que ainda não compreendemos completamente? Ou estamos apenas diante de uma história em que coincidências, falhas e interpretações transformaram um escritório comum em um dos lugares mais misteriosos da Alemanha? Na madrugada de 8 de março de 2014, um avião da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas. O voo MH370 seguia uma rota aparentemente normal. Durante os primeiros minutos, tudo acontecia como deveria. Mas, em determinado momento, algo mudou. O avião deixou de ser acompanhado pelo radar civil. A comunicação com a tripulação foi interrompida e o Boeing 777 desapareceu dos sistemas de controle. O mais estranho é que não houve uma mensagem de emergência. Nenhum pedido de socorro foi enviado. Nenhuma explicação foi dada. Simplesmente, o avião desapareceu. Controladores tentaram estabelecer contato, mas não receberam resposta. As autoridades começaram imediatamente uma operação de busca. Inicialmente, acreditava-se que a aeronave poderia estar em algum ponto do mar da China Meridional. Navios e aviões foram enviados para procurar destroços. Mas nada foi encontrado. E então surgiu uma descoberta que mudou completamente a investigação. Dados de radar e sinais de comunicação indicaram que o avião aparentemente havia mudado de direção depois de desaparecer do radar civil. Isso significava que o MH370 poderia ter seguido para uma região completamente diferente daquela inicialmente procurada. A área de busca aumentou de maneira gigantesca. Satélites foram utilizados para analisar sinais registrados depois do desaparecimento. Pesquisadores tentaram reconstruir a possível trajetória da aeronave utilizando informações extremamente limitadas. Enquanto isso, familiares das 239 pessoas aguardavam respostas. Meses se transformaram em anos. O caso começou a se tornar um dos maiores mistérios da aviação moderna. Diferentes hipóteses foram levantadas. Algumas envolviam problemas técnicos. Outras consideravam a possibilidade de ação deliberada. Também surgiram teorias sobre sequestro e falhas nos sistemas de comunicação. Nenhuma explicação conseguiu responder definitivamente a todas as perguntas. Durante as buscas, objetos foram encontrados no oceano e analisados para determinar se pertenciam ao avião. Em 2015, um fragmento encontrado na Ilha da Reunião foi confirmado como pertencente ao MH370.
Outros destroços também foram considerados compatíveis com a aeronave. Essas descobertas provaram que o avião havia terminado no oceano, mas não resolveram o mistério principal: onde exatamente estava o restante da aeronave e o que aconteceu durante os últimos momentos do voo. A busca submarina percorreu uma enorme área do Oceano Índico. Equipamentos especializados analisaram o fundo do mar em uma tentativa de localizar os destroços. Mas encontrar uma aeronave em uma região oceânica tão gigantesca é uma tarefa extraordinariamente difícil. A profundidade, o terreno submarino e a distância da costa tornaram tudo ainda mais complicado. Com o passar dos anos, o MH370 passou a ser associado a inúmeras teorias. Algumas eram extremamente elaboradas e outras simplesmente não apresentavam evidências confiáveis. O problema é que a ausência do avião completo deixou espaço para especulações. Sem os gravadores de voo, sem os destroços principais e sem uma reconstrução completa dos últimos minutos, muitas perguntas continuam abertas. Investigações oficiais apontaram cenários possíveis, mas não conseguiram determinar de maneira conclusiva por que o avião mudou de trajetória e como terminou sua viagem. O caso também mostrou os limites da tecnologia. Em uma época em que aviões conseguem atravessar oceanos acompanhados por sistemas sofisticados, uma aeronave enorme com 239 pessoas conseguiu desaparecer por completo durante anos. O MH370 não é um caso comprovadamente paranormal. Não existe evidência científica de que algo sobrenatural tenha causado o desaparecimento. Mas ele encerra perfeitamente esta série porque demonstra que existem acontecimentos reais capazes de parecer mais assustadores do que qualquer história de terror. Um avião moderno, com centenas de pessoas a bordo, desapareceu e durante muito tempo deixou para trás apenas sinais incompletos e fragmentos encontrados no oceano. Talvez um dia uma nova expedição encontre os destroços e finalmente revele o que aconteceu. Talvez os dados disponíveis permitam reconstruir a história. Mas, até lá, permanece uma pergunta que atravessou mais de uma década. Como é possível que um avião desse tamanho tenha desaparecido em um planeta monitorado por satélites, radares e sistemas de comunicação? O MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação moderna. E talvez a parte mais assustadora seja justamente essa. Às vezes, não precisamos de fantasmas para encontrar um mistério que desafia nossa capacidade de explicar o que aconteceu.